O sábado não é apenas um mandamento, é um presente. Desde a criação, Deus separou o sétimo dia para que o ser humano pudesse descansar, respirar e lembrar que não precisa carregar o peso da vida sozinho. Quando o sábado chega, é como se Deus sussurrasse aos meus ouvidos: agora pare um pouco, confie em mim. É tempo de você deixar as suas preocupações de lado, de permitir que a minha presença divina renove o que a semana desgastou. Então, guardar o sábado é também agradecer a cada semana esse dia que me recorda que sou amado, sustentado e cuidado por um Deus que cuida de detalhes. O sábado é o descanso da alma em meio ao cansaço do mundo. É um lembrete silencioso de que o Criador ainda cuida da sua criação e que cuida de mim. Feliz sábado! Olá, que bom que você ligou a TV agora. Eu também não vi a hora da gente começar o Feliz Sábado. Sexta-feira terminando, sábado começando e nós aqui juntos na presença de Deus. Vem para cá, vem para a sala com a gente. A casa é sua, a casa é nossa. É dia da gente pensar no cuidado de Deus, no carinho dele por nós. Aliás, esse é o tema do nosso programa de hoje. Vamos falar o que o sábado tem a ver com o cuidado de Deus. E temos amigos especiais, Mário Jorge Lima, Ralph Welton e Jairo Souza. Uma conversa gostosa, franca, amiga e alegre, assim como é o sábado. Te espero já já. Esse é o terceiro programa da nossa temporada com esses convidados especiais e queridos que eu tenho o prazer de receber aqui. Para você que não acompanhou os outros programas, está chegando agora, que ainda não assistiu, porque você pode assistir, né, na internet esses programas, recuperar o tempo atrasado. Eu quero apresentar de lá para cá Jairo Souza, Ralph Welton. Eu sempre apresento você, mas, Michele, o sobrenome é? Quadra. Ah, legal. E o Mário Jorge Lima. Amigos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Bom, eu quero fazer o que eu tenho feito, assim, pedir para vocês se apresentarem, cada um de vocês, falando alguma coisa, não é se apresentar, contar alguma coisa que vocês não falaram aqui sobre vocês. Vamos começar aqui com a Michele. Eu comecei a namorar o Ralph cantando música sua e da Maricel. Que legal! Ensaiando para cantar para o meu batismo. Foi. Que bacana. Algumas canções. Lembra que músicas eram ou que música era? Lembro. Quantas perguntas ainda teremos aqui? Meu coração vou entregar. Legal. Maravilha. Ralph. Bom, contou que você ia contar, agora tem que... Bom, mas falando um pouco de música, que é a área que eu atuo, eu costumo brincar que talvez, amigo Mário também, que é um compositor, eu tenho o hábito de esquecer canções que eu escrevo. Então, eu acabo por inventar algumas vezes, talvez eu ganhe legitimidade por isso, né? Porque a música já é minha, mas as pessoas que você já compôs, sabem. Quando você vai cantar, você compõe. Às vezes, pronto, um exercício contínuo. É uma nova versão. Esquece a letra na hora de cantar. Bem-vindo ao time. Pronto. Olha, eu costumava passar as tardes de sábado com uma almofada do lado da caixa de som lá do toca-discos, ouvindo Turma da Cidinha. Que legal. E eu sei, quase decoro tudo. Por exemplo, todos os dias parecem tão lindos, ótimos para a gente ficar sentado aqui de frente ao espelho e sempre manter o cabelo
Penteado. Quem fazia essa voz, hein? Era eu. Turma da Cidinha foi o primeiro trabalho infantil que a gente fez, né? Maricel e eu. Aí aparece Tia Cecel pela primeira vez. Aham. O Lucas, foi mais ou menos uns 37, 38 anos aí. Muito tempo, né? E ele era pequenininho e Opa. ouvia isso aqui, bacana. Mário, Nossa. Então, eu falei aqui num dos programas que eu sempre atuei na igreja na área da música, né? aham, Compondo, tocando piano e dirigindo grupos. Mas hoje eu sou mais conhecido no Brasil, eu acho até que sou mais conhecido no Brasil pela pregação. pregação. E foi uma coisa que ocorreu na minha vida assim, sabe, repentinamente. Sim, Né? Eu nunca na minha vida me imaginei fazendo... Aliás, eu não passava nem lição de escola sabatina. verdade. Aí um dia me jogaram para fazer sermão numa igreja central lá em São Caetano. Né? Marcaram que era eu que ia pregar, uma equipe de evangelismo que eu estava participando na música. Aham. E eu tive que aparecer lá e E como é que você estuda para fazer seus sermões e tal? pregar pela primeira vez e aí nunca mais parei, né? Bacana. Os meus sermões, assim, tanto quanto as minhas músicas, eles são muito vivenciais. Certo. Eu prego sobre coisas que eu passei, Uhum. né? Experiências minhas ou que pessoas muito próximas de mim Bacana. passaram, mas sempre na perspectiva da graça de Deus, que é um tema que nós, como adventistas do sétimo dia, muitas vezes não focamos, né? Sim. Nós ficamos muito focados na questão da obediência, Uhum. que é importante, não é? Mas a gente deixa a graça assim quase que num segundo plano, Isso. né? Como se fosse uma mensagem secundária. Por isso que a gente tem apresentado o sábado aqui como Exatamente. uma manifestação da graça. E eu, então, todos os sermões que eu faço, seja sobre que assunto for, eles são feitos na perspectiva da graça de Deus. Maravilha. Tem gente que pergunta para mim, Mário, por que você quase que só fala sobre a graça, né? Aí eu respondo com uma pergunta, tem alguma coisa melhor para falar? Excelente. Tem uma música, né, que fala sobre um assunto, um evento, né? Você falou da sua experiência. A Bíblia revela experiências, né? Relata. E aí é uma música que os Arautos do Rei gravaram e que a gente estava aqui, ó, se reunindo ali para dar uma palhinha. Nós vamos cantar nós três. Vamos arriscar, hein? Eu nunca cantei essa voz. É barítono, mas eu nunca cantei. Vamos lá. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia no jantar que ela chegou sem se notar. Ajoelhou-se aos pés do mestre, o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu e são corações clamando ao céu. Se
existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro. Sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Deixe te perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Amém. 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 Que bênção, né? Gostoso Demais. estar aqui com os amigos. Bom, eu quero aproveitar esse momentinho, enquanto eles vão descer. Bom, agradecer aqui a banda. Deixa eu deixar esse microfone aqui. Então, vou aproveitar esse momentinho para chamar a interação. Você sabe que você pode participar do Feliz Sábado, né? Deve participar, mandando uma foto, melhor ainda, mandando um vídeo, falando da sua igreja, da sua casa, como vocês passam o sábado, desejando um feliz sábado. A gente tem duas interações hoje, o Ralph e o Jairo. Não sei quem vai ser primeiro que vai me ajudar aqui. Bom, nós temos ali o Zezinho, que manda um feliz sábado a todos. Esses são os desbravadores fazendo a programação de sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia Rio Branco, em Rolante, Rio Grande do Sul. Boa. Isso mesmo. Temos uma outra mensagem também da Zuleika. Ela diz: feliz sábado. Gosto de passar meu sábado na casa de Deus e servir no ministério da recepção da igreja. Ela é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Parque Guarus. A Zuleika. Então, vou aproveitar para mandar um abração, um feliz sábado, pessoal do Parque Guarus, é isso, né? Isso, Parque Guarus. E de Rolante, esse povo bom aí do Brasil inteiro, né? Um abração para vocês, estamos esperando seu vídeo. Bom, nós vamos abrir o nosso assunto agora, a nossa conversa aqui, né? Na nossa sala de estar. E para abrir, eu vou chamar um VT que foi preparado com muito carinho para abrir esse papo gostoso. Descanso solene. O sábado é o dia em que Deus descansou. Com esse grande gesto, Ele nos mostrou que seu amor por nós está sempre presente. Com sua luz ilumina a escuridão à nossa frente. Eu sou Shirley Oliveira, sou escritora e policial militar da Reserva Remunerada. Então, minha história começa no ano de 2006, quando surgiu a oportunidade de fazer o concurso. Na época, eu vivia em condições financeiras assim bem desafiadoras, e o concurso para mim era uma oportunidade de dar uma vida diferente para mim e para os meus filhos. Então, em 2007, foi quando eu fiz a prova, passei na primeira etapa, na segunda, e aí faltava agora apenas as demais etapas, que são 5, né, para poder passar. E, além da prova e da redação, as demais etapas aconteceriam na cidade de Salvador, que era a capital do meu estado. Eu sou da Bahia, morava em Vitória da Conquista, e
todas as etapas do concurso aconteceria na capital. Então, quando eu estava voltando de Salvador, após passar pela terceira etapa, estava um misto de felicidade, realização, ansiedade. E aí eu comecei a conversar no ônibus com aqueles rapazes que também tinham ido fazer a prova da polícia. E aí um deles me falou, né, quando eu comentei que eu era adventista, que eu não iria conseguir guardar o sábado, porque na polícia eles não aliviavam independente do motivo. E eu falei que queria sim manter os princípios. Ele disse que seria impossível, que algum dia ele me questionaria. No sábado paramos e olhamos para trás. Refletimos sobre o que Deus fez e faz. Agradecemos por seu amor e bondade. Podemos sentir a verdadeira felicidade. Durante o curso de formação, o maior desafio foi a incompreensão dos colegas, porque os próprios alunos soldados também, eles me perseguiam, né? Quando, graças a Deus, tinha um capitão que era o coordenador do curso, que ele já tinha maior consciência, e quando eu caía em algum serviço, ele me dava a possibilidade de troca, né, de permuta com os colegas, ou então quando era algum serviço coletivo, ele sempre me dava a possibilidade de fazer a atividade de uma outra forma, só que aí os próprios colegas começavam a perseguir, a xingar, a ofender. Eu me lembro de um sábado que falaram que todos seriam obrigados a estar presente, né, no batalhão. Eu já ficava alojada, já morava dentro do batalhão, mas eu ia à igreja todos os sábados, ainda mesmo estando ali naquele ambiente tão hostil. E diante dessa convocação, eu e outros 3 colegas que também eram adventistas que estavam ali, nós fomos. Só que a gente falou, a gente não vai exercer as atividades. Nesse dia, a atividade era fazer uma faxina em todo o quartel, e aí todos os alunos teriam que fazer. Nós ficamos na área da academia fazendo culto, só que antes de nós sermos liberados, nos colocaram em forma e passamos ali meia hora debaixo do sol sendo xingados, ofendidos, falando coisas horríveis, que nós estávamos sugando os colegas e que a gente queria ficar sentado enquanto os outros estavam trabalhando. Mas a gente sabia qual era a razão, né, por trás da nossa abstenção daquele serviço. E aí tantos anos se passaram depois daquilo, e depois de 15 anos eu encontrei fazendo outra prova, né, de concurso, e a primeira coisa que ele falou foi me perguntar, e aí, me diga que você não teve que trabalhar sábados? E naquele momento eu até me surpreendi, não entendi logo de imediato o que ele falava, porque eu nem o reconheci, mas ele me reconheceu. E aí eu falei, não, eu nunca trabalhei no sábado. E ele ficou surpreso por eu ter mantido durante tantos anos a fidelidade ao sábado, ao mandamento, porque realmente na polícia eles não aliviam, né? Eles não facilitam, mas eu consegui, graças a Deus. Então, hoje eu não estou mais na ativa na polícia, me aposentei antecipadamente, né? Que é o que falam a reserva remunerada. E algumas pessoas questionaram, né? Que eu estava sendo ingrata, porque eu sei que foi Deus que me colocou ali. E o que eu respondi quando eu fui questionada assim assim como o Egito foi a salvação para o povo hebreu naquele momento pontual, só que depois de um tempo Deus tirou o povo dali, porque já não era mais o lugar deles, não era mais onde eles deveriam estar. Eu entendo que Deus também apontou para mim novos caminhos e novos rumos. Então sou muito grata, porque foi o trabalho na polícia que me oportunizou tantas coisas que eu vinha conquistar. Mas ali não era mais o meu lugar. A partir do momento que não respeitam a minha fé, esse lugar não serve para mim. Então a guarda do sábado, muito além do que muitos pensam, né, que nós achamos que somos salvos por guarda do sábado, para mim é uma declaração de fidelidade. Deus me concedeu tudo, né? O que Deus me concedeu foi além do que eu sonhei. Então o mínimo que eu posso fazer é retribuir, né, esse amor, essa misericórdia que Ele tem comigo através da minha fidelidade. Através do seu amor, encontramos plena paz. Obedecer ao seu mandamento nos satisfaz. Honremos o sábado como dia sagrado, dia em que o amor a Deus fica evidenciado. No sábado paramos para recarregar a energia, com gratidão ao amor de Deus que nos auxilia. No sábado refletimos sobre Cristo Salvador e em Deus que é nosso sustento e mantenedor. Obrigado, Chiles, pela sua história. Se você tiver uma história bonita também, manda para a gente, que quem sabe a nossa equipe vai até você para gravar a sua história. Mas o tema de hoje, o assunto do nosso programa, o que nós vamos conversar e papear aqui,
É o cuidado de Deus, que foi isso que acompanhou a Chiles o tempo todo, né? E eu queria saber, vou mexer ali com o Jairo, o que o cuidado de Deus tem a ver com o sábado, o que o sábado tem a ver com o cuidado de Deus aí, seu modo de entender? Eu entendo que Deus ele sinaliza na sua palavra de que a desconexão com Ele gera morte, inevitavelmente morte. As coisas fogem do lugar quando nós estamos desconectados com Deus, né? O pecado, em última instância, é isso, essa desconexão, essa ruptura. E o sábado oferece, então, de maneira periódica, uma oportunidade da gente se reconectar de uma maneira mais profunda. Aliás, o pecado original foi separação, né? E essa é uma reconexão. Exato. Então, a cada semana, nós temos a chance de estreitarmos essa relação com Deus, né? Como a gente já conversou em outros momentos aqui, a semana ela nos arrasta para coisas importantes, não somente para o pecado, não somente para coisas ruins, mas para coisas importantes, mas que não tem que ver com a vida eterna, com a espiritualidade. Então, o sábado ele é essa janela no tempo que resulta numa proteção de Deus, nesse sentido, da conexão que a gente precisa ter com Ele. Se a gente deixa Deus de lado, mesmo as coisas boas e importantes podem ser perigosas. Né? Exato. Vocês pensam em mais algum ponto que conecta o sábado, que demonstra isso aí? Olha, a minha mãe, ela foi obreira bíblica durante 30 anos lá no Rio de Janeiro. E eu me lembro que ela dizia assim: filho, existem bênçãos especiais para essas 24 horas do sábado. Sim. Ela chamava de bênçãos sabáticas. E eu passei a crer nisso e creio nisso firmemente. Que nessas 24 horas, isso não é misticismo, mas acho que Deus prepara bênçãos especiais para os seus filhos. E nesse intervalo aí de 24 horas... Está no texto bíblico, né? Está no texto da criação. Deus abençoou o sábado. Isso, e a gente tem um exemplo clássico, né? O povo de Israel no deserto, né? Sim. A queda do maná. Deus cuidando Ali, o maná caía durante todos os dias da semana, com exceção do sábado, sendo que no dia anterior, na sexta-feira, caía em dobro, para que você não tivesse preocupações. Nesse sentido, no dia de sábado, Deus iria prover o seu alimento. Né? Eu até anotei algum... E se você colhesse em dobro nos outros dias, o alimento, o maná apodrecia. Sim. Menos na sexta-feira, né? Isso aí mostra, de fato, desde o início, que Deus provê. Ele é o provedor, ele cuida, cuidado de para as horas do sábado. Eu anotei alguns textos aqui, né? E esse é um deles, o maná do deserto, né? Deuteronômio, guardarás o dia de sábado para o santificar, lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali. Então, o sábado também era uma lembrança, né, de libertação hoje. Isaías 58, 13. Se desviares o teu pé do sábado e o chamares deleitoso, santo dia do Senhor, então te deleitarás no Senhor, né? Cuidado de Deus. Vocês pensam em mais alguma coisa em relação a essa conexão de sábado com o cuidado de Deus? Assim como a irmã do vídeo, eu também recebi o cuidado de Deus da mesma maneira. Há muitos anos atrás, eu não vou me recordar o ano agora, eu trabalhei em uma rede de farmácia muito grande. Sim. E eu fui fazer entrevista para uma área, fui muito bem na entrevista e já fui logo de pronto promovida, né, para outra área. Só que foi a primeira coisa que eu falei com ele. Eu falei, olha... com o gerente regional, né, no caso, eu falei, olha, você pode me solicitar domingo, feriado, qualquer dia, eu só não trabalho nas horas sabáticas. E assim como ela foi cuidada, eu também tive esse privilégio, né, e Deus me manteve ali por quase 5 anos. Eu era a única a ter a folga fixa na empresa. Que bacana. E aí tem muitos empregadores que eles sabem valorizar o funcionário que é fiel ao seu Deus, né? Poxa, você está uma pessoa cristã, uma pessoa que ama a Deus e está procurando fazer o seu melhor para Ele, né? Eu separei um outro texto aqui também, quando Jesus diz: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, né? Assim, o Filho do Homem é Senhor do sábado, ou seja, Jesus, eu fico imaginando Jesus como Criador lá, Ele colocando o sábado lá na criação, que todos nós evangélicos acreditamos nisso, né? Foi Ele que colocou o sábado. Aliás,
esses dias atrás eu tive uma discussãozinha com a inteligência artificial, sabe? Então, eu perguntei sobre o sábado, né? E ela me respondeu um negócio meio genérico e já foi para um lugar, para um outro lado, assim, e foi para algumas coisas que eu não consigo acreditar, né? Lendo a Bíblia, né? Substituindo, mas o sábado pode ser substituído por outro dia e tal, né? E aí eu coloquei assim, bom, mas Jesus é o Criador? Né? E aí, sim, Jesus é o Criador. Boa pergunta, sempre começa assim, né? Boa pergunta, Jesus é o Criador, dá um monte de resposta lá, assim. Bom, se ele é o Criador, foi ele então que criou o sábado? Boa pergunta, papai, foi ele que criou o sábado. Tá ótimo. Aí eu perguntei assim, e Jesus diz que ele aboliu o sábado? Não, ele falou que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei e tal. Eu falei, tá. Então, se o legislador não cancelou a lei, só porque não foi citado no Novo Testamento, ele corrigiu o rumo, porque as pessoas estavam guardando errado, mas não foi citado um texto aqui ou ali, eles guardam o sábado, porque todo mundo guardava, eram todos judeus, né? Então ele não falou, mas ele não cancelou a lei, o legislador não cancelou a lei, e essa lei não está em vigência mais. Ele disse assim, não, você tem razão. Foi interessante a conversa com o site GPT, né? O chat GPT, né? Posso fazer um comentário sobre esse texto que você citou aí? Sim. Em que Jesus foi perguntado sobre o sábado e ele disse que o sábado foi feito por causa do homem. Né? A gente vai voltar àquela nossa conversa do primeiro culto, né? Sim. Esse homem aí é o Antropos. Né? Sim. Então, o sábado foi feito por causa do Antropos. Ali não diz, o sábado foi feito por causa do judeu. O sábado foi feito por causa dos anjos. Quem está falando é Jesus. É Jesus. O sábado foi feito por causa dos habitantes de mundos que nunca pecaram. Não, ele está dizendo, o sábado foi feito por causa do Antropos. O sábado foi feito por causa do homem. O homem da terra vermelha, o Adão. Né? Humanidade. O homem da terra vermelha. Então, o sábado realmente foi um presente, como a gente falou no primeiro culto, né? E isso mostra que Deus se preocupou com isso desde o início. Sim. Né? E de fato, sabe, é uma coisa maravilhosa. O sábado para nós é uma questão de princípio mesmo. Faltou ele dizer assim, né? Só faltou ele dizer, eu fiz o sábado por causa de você, homem. Fiz para você. Pior que eu estou te dando um presente que você está procurando aí um monte de argumentos para não receber o meu presente. Para não receber, para fazer errado, para usar do jeito errado, né? Gostei muito disso. Bom, é triste quando a gente tem que interromper a conversa, mas a gente interrompe aqui, passa um comercial rapidinho e a gente já volta. Antes da gente voltar a conversar, né, reatar o nosso papo aqui, eu quero dar um presente para você hoje. O Feliz Sábado quer dar um presente para você. Revista novíssima, Eventos Finais, escrita pelo pastor Felipe Amorim, com informações maravilhosas, valiosas, e eu estou até pegando aqui, ela é grossinha, viu? Tem bastante coisa aqui, bastante informação, né? Um conteúdo maravilhoso. Nós queremos dar essa revista de graça para você, como tudo aqui na Novo Tempo, né? Não vai custar nada. Nós queremos dar se você quiser receber. Como é que recebe? Tá vendo o número aí, né? Anota o WhatsApp, só escreve dizendo assim, eu quero receber a revista Eventos Finais. E pronto, não vai pagar envio, não vai pagar revista, não vai pagar nada. E você vai estudar essa revista e vai aprender um monte de coisa bacana. Revista Eventos Finais. E agora, para conectar e preparar o espírito para a nossa conversa, a gente vai ouvir o Jairo cantando. Algum dia você viu um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer. Saiba então que
Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, e pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Amém. 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 Eu gostaria demais de conhecer o autor dessa música. Alguém sabe quem compôs, não? Poxa, não Hã? sei. Eu, Não seria essa pessoa aqui ao nosso lado? Na verdade, essa música ela é uma música americana de uma compositora que já morreu há muitos anos, chamada Flo Price. Uhum. E aí me mandaram, no tempo do Pastor Rabelo ainda, Sim. na profecia, o Pastor Rabelo me mandou a letra dessa música, que ele queria uma letra em português. E a letra falava, inclusive, em bola de neve, né? Que não é realidade no Brasil, ou não é, né? Agora até já é. Aí eu peguei, troquei para Pingo de Chuva, né? E, aliás, Ótimo, o né? nome dela não há outro igual a você, mas todo mundo conhece como Pingo de Chuva. É verdade. Então eu fiz a letra em português e essa música tomou conta do Brasil, aliás, numa época em que não havia Novo Tempo, e não havia internet. Nossa. Sim. Mas ali no boca a boca, você pode chegar numa igrejinha no interior de Quixeramobim. E era difícil Você até quem cantar tinha essa música, toca-disco. alguém vai cantar junto com você. Era difícil até quem tinha toca-disco, né? Não era difícil verdade, comprar um disco nessa época, né? eu lembro que a gente LP. fazia serenatas. Houve um tempo onde a igreja tinha muito essa prática de fazer serenatas. Serenatas, E essa música era... apresentação de criança. era... Não podia faltar. Certo. Que bacana. Até casamento eu já vi cantar nessa música. Sim, verdade. E ela fala sobre cuidado de Deus, né? Verdade. Eu gosto muito de pensar nessa figura que Deus mesmo que colocou na Bíblia, né? Do cuidado paterno, né? De como Deus olha para nós como um pai. Ele se compara com o pai, se compara com a mãe também, né? Porque o cuidado que a gente tem pelos filhos é um cuidado diferente, né? Tem muitos tipos de amor, né? A gente se relaciona com pessoas, pai, mãe, tio, tia, vovó, irmão, esposa, marido, mas é uma coisa diferente, né? O cuidado, o carinho que você tem com o filho, né? Muito. E eu fico imaginando então como é que é para Deus, como quando um filho dele se afasta, né? Como ele sente assim quando um filho dele se afasta, porque o próprio Jesus, né, contou a parábola do filho pródigo, onde nessa parábola ele é o pai, né? E o filho sou eu, né? Somos todos nós, que de certa forma todos nós nos afastamos de Deus, né? Mas eu sinto essa, eu vou dizer assim, uma angústia, né, de Jesus de ver o filho se afastando de Deus, ver o filho dele se afastando, né? E eu, quando saio pregando pelo Brasil, eu sempre peço para no sábado de manhã eu ficar responsável pela adoração infantil, porque eu gosto de falar para as crianças. Sim. Né? E sempre que eu vejo crianças participando na igreja, bonitinho, ali cantando, recitando versinho, fazendo gestos, né? E todo mundo tirando foto, filmando, não tem nada de errado nisso, mas eu sempre peço à igreja, olha, em meio a essas fotos, essas filmagens, em algum momento aí da apresentação delas, curvem a face e orem por essas crianças, porque nós não sabemos quantas delas irão permanecer nos caminhos de Deus. Sim. Então vamos construir uma barreira das nossas orações, vamos blindar essas crianças com as nossas orações. Isso aí sempre me emociona muito, porque como o pastor falou, é muito triste para um pai, para uma mãe, ver um filho se afastando
sendo que a gente sabe que aquele é um caminho, é um viés errado, né? A gente sempre acredita que Deus sofreu muito ao ver Jesus na cruz do Calvário, que foi o maior sofrimento de Deus. Eu não acho que tenha sido. Para mim, o maior sofrimento de Deus foi quando um anjo magnífico, obra-prima da criação dele, criatura dele, chegou para ele, se rebelou contra ele: não creio mais em ti, tu és um tirano, estou fora. E Deus, na sua presciência, sabia que aquilo ali era irreversível. E Mário, o que você está falando é um negócio tão bacana assim, porque eu nunca tinha pensado nisso, porque quando a gente pensa ali na rebelião, a gente pensa em Jesus guerreando contra Lúcifer, só que é a cena que o Apocalipse descreve, né? Mas a gente não pensa no tamanho da... Porque ali estava iniciando o pecado, era um filho dele que estava se afastando, levando muitos outros filhos junto, né? Você já imaginou o sofrimento de Deus no juízo final? Sim. Ele está destruindo para sempre pessoas que ele criou para que vivessem para sempre, mas que por suas escolhas, né, se voltaram contra ele e rejeitaram todas as oportunidades Sim. de se arrepender. E um aspecto, acho que é importante, pastor, a gente relacionar, porque o Mário trouxe aqui a questão do juízo final, né, que é uma ação estranha de Deus na história. Aconteceu ali no dilúvio, Sodoma e Gomorra. Em alguns momentos na Bíblia a gente encontra essa ação de juízo de Deus e que terá o clímax no final de tudo. A gente tem que lembrar que quando Deus ele vai destruir algo, esse algo nunca tem conserto. Se tem conserto, Deus ele não vai destruir. Verdade. Então, é como um cirurgião, ele entra na história para retirar aquela parte que já não tem mais solução, tendo em vista a preservação daquilo que ainda pode ser salvo. Eu vejo muito isso quando eu penso em Sodoma e Gomorra, que é uma coisa que não tinha conserto, né? Dilúvio, né? Exato. Então, o homem tinha destruído o seu caminho, é o que diz ali em Gênesis 6, né? Então, a gente vai percebendo que há graça mesmo em meio a esses atos estranhos de Deus, e esse cuidado, essa tentativa desse pai de trazer os seus filhos de volta. E assim, lembrando, né, que muitas vezes não é o que sai da igreja que é o que se afastou de Deus, né? Quando a gente lê Laodiceia ali, né, que fala de nós cristãos contemporâneos, aí Deus diz assim, quem me dera você fosse frio ou quente, mas você é morno. Para Deus, o morno, o frio é o filho, na parábola é o filho que foi embora, né? E o morno foi o que ficou. Os mornos, que são os mais detestáveis para Deus, na maioria das vezes eles ficam, eles não saem. E Deus diz assim, é difícil lidar com você, porque você acha que você não tem que melhorar nada. O frio, ele pode ser alcançado lá, né? E eu fico perguntando para Deus, eu sou frio, eu sou morno, eu sou quente? Não sei responder direito, só o Senhor vai saber responder, que o Senhor leu o meu coração, né? E você? É frio, quente, é morno? Na verdade, Deus tem uma solução para cada uma dessas temperaturas. Aliás, na Bíblia a gente vê exemplo de pessoas frias que se converteram, mornas que se converteram e de pessoas quentes que dependeram dele. O que interessa mesmo é a gente estar ligado com Deus. Sempre. Vamos terminar nesse clima de oração, de entrega. Eu quero chamar você para orar comigo. Deus amado, nós queremos, como seus filhos, receber a aprovação do Pai, o abraço do Pai que ficou esperando na varanda, que colocou a sua capa sobre o ombro do seu filho. Nós queremos ser o filho que voltou e que ficou do seu lado, Pai. Nos dá essa força, esse poder que nós não temos. Estende a tua mão para abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Isso é o sábado, esse dia que representa o cuidado de Deus conosco. E não esqueça, o dia é do Senhor, mas a bênção é nossa. Feliz sábado. Feliz sábado, gente. Foi